Olá, um grande abraço aí para você, minha amiga, meu amigo. Aqui ó, é o seguinte, uma videoaula sobre a mesa do Senado Federal, seus membros e as atribuições. Esse artigo eu escrevi com a parte 1, na ordem que é a minha proposta para você que está estudando para o concurso do Senado, fazer o estudo das atribuições dos membros da mesa, que cai muito em prova, é muito cobrado, mas você tem que seguir essa ordem. A gente escreveu lá na parte 1 as atribuições dos vice-presidentes da mesa, depois colocamos as atribuições do segundo secretário, do terceiro e do quarto. E agora, nesta videoaula, vamos dar uma olhada aqui do que a gente vai ver. Antes eu queria me apresentar para você. Então, sou Ronaldo Quintanilha, professor aqui do Regimento Interno do Senado Federal do CDF Concurso. Eu sou analista legislativo na especialidade técnica legislativa lá da Câmara dos Deputados. Já estou há 6 anos na Câmara dos Deputados, um local também muito bom para se trabalhar. E o Senado é a casa irmã e com certeza o trabalho lá também não é diferente. Os regimentos das duas casas são itens certos nos concursos. O da Câmara, a gente está esperando aí o desenrolar de uma atividade lá de reformulação administrativa, para talvez depois ter o concurso, mas o Senado saiu autorização recente desse concurso, por isso que a gente está tratando aqui de temas que tem grande chance de cair na sua prova. O nosso curso de regimento interno está disponível lá no CDF, você pode procurar lá que você vai encontrar. Vamos lá? Então seguir aqui, atribuições dos membros da mesa. Olha aqui, ó. A mesa então, aquela mesa, a gente identificou aqui, ó, o primeiro secretário que a gente vai tratar, presidente do Senado. A mesa você identifica, quando você tem que estudar o regimento no seu dia a dia. Está assistindo ali uma TV, daqui a pouco mostra lá a votação no plenário do Senado Federal, você vê a mesa, 5 cadeiras, mas não são 5 membros, hein? Preste atenção. A mesa, ela possui 7 titulares. Guarde bem, ó, 7, ó. São esses 7 aqui. Um presidente, 2 vice-presidentes, 4 secretários. São os titulares. Titulares da mesa. E ela tem ainda 4 suplentes de secretários. Os 4 suplentes. Também já está o nome ali, os 4 suplentes de secretários. Interessante a característica da mesa é o seguinte. A mesa, a Câmara tem 14 comissões permanentes. Comissões permanentes, aqueles colegiados por onde as proposições vão passar, formadas pelos senadores. 14. 13 temáticas, por exemplo, a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Assuntos Sociais, 13. Mais a Comissão Diretora, que é a mesa. Esse é o artigo 72 do regimento. O artigo 73 vai dizer o seguinte, que essas comissões temáticas, essas 13, elas podem ser subdivididas em subcomissões, até o número de 4. A mesa não subdivide em subcomissões. Você não vai encontrar lá no site do Senado, se você entrar lá em atividade legislativa, comissões, não vai haver subcomissões da mesa diretora, porque ela não pode se subdividir. No outro artigo, vai dizer que os membros titulares da mesa compõem a comissão diretora. Então, numa leitura aí restrita do regimento, no artigo 77, os 7 titulares são os 7 membros da comissão diretora, que é a mesa. Esse é o artigo 77. Já o artigo 83 do regimento vai dizer o seguinte, aquelas 13 comissões temáticas, as 13, elas terão o mesmo número de titulares e de suplente. Então, por exemplo, a comissão Senado do Futuro. Você conhece essa comissão? Tem a comissão Senado Futuro, está lá. Ela possui 11 membros titulares e 11 membros suplentes. Agora a mesa ela possui 7 membros titulares e 4 suplentes. Então, o mesmo número de titulares e de suplentes, exceto a mesa diretora, que é a comissão diretora, artigo 83. Só para você pegar aí essas diquinhas sobre a mesa. E hoje vamos falar então nessa videoaula. Ó. Já falamos do vice e de 3 secretários. Vamos tratar do presidente e do primeiro secretário. E como que começa essa abordagem?
Visualizando aqui, ó, a mesa aqui de 2011, o presidente ao centro, 5 cadeiras, como eu falei, mais 7 membros titulares. O presidente ao centro, depois os outros cargos embaixo aqui, os suplentes e secretários. Só para você ter uma visão da mesa, a gente segue competência comum. Então, os secretários, 4, têm essas 2 competências que são aplicadas aos 4. Quais são elas? Exercer a substituição, claro, né? São secretários, eles têm a sequência ordinal, primeiro, segundo, terceiro e quarto, eles exercem, então, a sequência ordinal, eles exercem a substituição na mesa. Auxiliar no processo de votação, por chamada. Essa competência também é aplicada aos 4. Então, quando há um processo de votação, que é a chamada dos senadores, os secretários vão auxiliar. Na verdade, a atividade dos secretários e dos outros membros é auxiliar o presidente. Auxiliar o presidente na condução dos processos, que a mesa dirige os processos, as sessões, né? Tanto a atividade legislativa quanto a atividade administrativa também cabe decisões da mesa. Então, os secretários e os vice-presidentes e os suplentes também vão auxiliar o presidente. Só que tem atividades específicas, que são essas que a banca gosta de cobrar. Por exemplo, quando eu falei dos membros da mesa, nos concursos anteriores, a Fundação Getúlio Vargas já cobrou, a FGV já cobrou no concurso anterior que são membros da mesa. E estava lá, tiraram os suplentes. Então, os membros da mesa são só os titulares no concurso anterior. Aí colocou um vice, um presidente, 3 vices. 3 vice, um presidente, um vice. Não, é aqueles 7 lá. Um presidente, 2 vice e 4 secretários. Lá na comissão do Senado, é só um presidente e um vice. Diferente das comissões da Câmara, que é um presidente e dois deputados como vice-presidentes das comissões. No Senado é um presidente e um vice das comissões. A mesa, um presidente e 2 vice, ok? Então vamos lá, essas competências aqui são comuns. Agora o primeiro secretário é o seguinte, qual a missão dele? Ler em plenário a correspondência oficial e as proposições quando os autores não as tiverem lido. Então nem sempre ele vai ler as proposições. E outros documentos. É muito importante a atividade do primeiro secretário com relação à correspondência. Ó. Ele lê a correspondência oficial, ele recebe a correspondência oficial e na próxima ó, ele assina a correspondência do Senado Federal. Eu mudei a ordem lá dos incisos lá do regimento, que estão no artigo 54. Eu mudei a ordem. Aqui eu coloquei aqui na sequência as 3 de correspondência. Então você percebeu, né? Veja aqui, ó. Lê a correspondência, recebe a correspondência, assina a correspondência. Mas assina todas? Não. Salvo aquelas que caberá ao presidente do Senado Federal. E ele fornece certidões. O que é fornecer certidão? O senador pediu que seja declarado que ele está em uma missão externa assim, assim, assim. Mesmo com a publicação no diário, qualquer outra coisa, ele quer uma certidão que ele estava em missão oficial no outro país ou até mesmo dentro do território nacional. Então, o primeiro secretário fica encarregado de emitir essa certidão. Próximas aqui, ó. Despachar a matéria do expediente que lhe for distribuída pelo presidente, então aquelas que for distribuída, então não são todas. Encaminhar papéis às comissões, papéis, já caiu em outro concurso, que a comparação dessa atividade do primeiro secretário de encaminhar papéis com a do presidente do Senado de distribuir as matérias. A matéria são as próprias proposições, então está diferente aqui, ó, preste atenção, aqui é papéis. Determinar a entrega aos senadores dos avulsos, promover a guarda das proposições, continua, assinar as atas das sessões secretas, depois do presidente, já falamos isso no nosso artigo, parte 1, rubricar a listagem especial com o resultado das votações, expedir carteiras de identidade. Então fornece certidões e expede carteiras de identidade aos senadores. Então olha só, vamos aqui no nosso CDF aqui, ó, que ele está resumindo para nós essas atividades do primeiro secretário. Então, o primeiro secretário despacha a matéria de expediente que o presidente atribuiu a ele. Encaminha papéis para quem? Para as comissões. Então, a gente está recapitulando, hein? Determinar a entrega dos avulsos aqui, ó, eu esqueci um pouquinho, avulsos. Determina a entrega dos avulsos, então tem a matéria lá, tem uma matéria em pauta. O senador tem que saber o que está sendo votado, deliberado. Então, cabe ao primeiro secretário entregar os avulsos eletrônicos.
né, aos senadores. Hoje está tudo, né, mais fácil, que é pela intranet lá do Senado. É só acessar, ou pela internet, é só acessar que você vai encontrar todo o avulso. O avulso contém todas as informações sobre aquele projeto. Antes não, tinha que imprimir tudo, né? Então aqui, ó, entregar o avulso aos senadores. Então os senadores vão receber aqui os avulsos. Guardar as proposições, também mais voltado para a época que essas proposições eram processos, né? Esses processos tinham que ser guardados, às vezes eles sumiam e tinham que ser restituídos. Hoje está tudo eletrônico, tem backup e tudo mais. Expedir carteira aos senadores. Fornecer certidões. Rubricar os resultados. Assinar as atas de todas as sessões, não. Sessões secretas. E quanto à correspondência? Ler no plenário. Receber. Não, o primeiro secretário é o carteiro. Não é o carteiro, parece, né? Todas as correspondências chegam por ele, né? Recebe as correspondências, porque tinha que ter uma entrada, lógico que é pelo protocolo, e vai passar por ele, concentrando. E isso é até uma forma de administrar melhor a entrada e saída de documentos. Agora, o asterisco, hein? O asterisco aqui é importante. Ele assina todas as que saem? Não assina todas, porque tem correspondência que o presidente do Senado Federal vai assinar. Quais são, professor Quintanilha? Quais são as correspondências? As correspondências são aquelas, principalmente, para chefes de outros poderes. A gente vai ver mais para frente. Chefe de outros poderes, governadores nos estados, presidente de tribunais nos estados e prefeito? Não, prefeito não está na relação lá do regimento. Embaixadores, presidente de outras nações, estão todos aqui. Ok? Então, olha só, CDF aqui, ó, num resumo rápido, trouxe as missões aí do primeiro secretário. E aí, a gente começa a comparar. Olha só, lá na parte 1 do nosso artigo, o segundo secretário e o primeiro, a gente tem que comparar os dois. Porque o segundo, ele lavra as atas das sessões secretas, faz a leitura e assina. Ele assina depois do primeiro. Então, a ordem de assinatura é essa aqui, ó. Primeiro, o presidente do Senado. Então, aqui já é uma atividade do presidente do Senado. O segundo secretário vai assinar também. E o terceiro secretário, o primeiro que vai assinar o presidente, depois o primeiro secretário vai assinar, eu falei segundo, depois, por último, o segundo. Essa é a ordem, então vamos lá de novo. O presidente do Senado faz a assinatura primeiro. O primeiro secretário vai assinar, depois, por último, o segundo secretário. Mas não se esqueça que quem vai lavrar e ler, nesse caso, ó, quem lê não é o primeiro. Nas atas secretas, quem lê é o segundo. Porque a gente falou a leitura da documentação em plenário, na íntegra ou em resumo, cabe ao primeiro secretário. Mas as atas das sessões secretas cabe ao segundo secretário. Vamos ver as atribuições do presidente? Antes aqui, ó, vou destacar aqui para você que não só no artigo 54 tem competência do primeiro, não. Tem competência do primeiro secretário espalhada pelo regimento. Aquelas duas comuns que a gente falou, tá aqui, ó, isso está lá no nosso livro digital. Nosso livro digital tem esse conteúdo. Eu trouxe para cá para você saber. Nosso livro digital tem esse conteúdo. No regimento esquematizado também, que está junto com o nosso curso do Regimento Interno do Senado, o regimento esquematizado, nós trouxemos também essas informações consolidadas. Então, não vou ler todos aqui. Ó. O primeiro secretário está lá. Antes da posse, ele recebe os diplomas, está no artigo 4º. Esclarecimento sobre atos da mesa, no artigo 98. Então, são competências que não estão todas no artigo 54. São as principais. Depois tem outras que a gente consolida nesses boxes lá no nosso regimento esquematizado e no nosso curso também disponível. Vamos partir aqui para a competência do presidente no artigo 48. São mais de 30 e ainda tem outros espalhados. Então, é o cargo principal do Senado, é o presidente do Senado Federal, porque além de presidente do Senado Federal, ele é presidente do Congresso Nacional. Então, durante as sessões conjuntas, reunindo deputados e senadores, quem preside é o presidente do Senado Federal. Então, essa competência é um cargo disputadíssimo que muitas vezes, nas suas eleições, acaba sendo resolvidas ali questões no Supremo Tribunal Federal, porque há embates e acaba a questão sendo resolvida lá no STF, porque o cargo é importante, é o cargo que vai definir, ele é responsável por definição da pauta do Senado Federal, ele representa um poder, ele tem competências constitucionais, como a convocação extraordinária do Congresso Nacional, as convocações também das deliberações do Senado
são feitas pelo presidente do Senado Federal. É lógico que ouvindo os líderes, mas é ele que tem ali a condução das sessões e definição dessas datas. Então é o principal cargo, por isso que as competências são extensas e por isso que os outros membros da mesa vão auxiliá-lo. Então olha aqui, ó, convocar e presidir as sessões do Senado Federal e as sessões conjuntas, conforme falamos aqui, ó, esse aqui é o inciso 3. Não coloquei todas. Vamos tratar aqui das top 10. As 10 mais aqui do presidente do Senado. O que não deixa, não elimina aí você de dar uma leitura lá, fazer uma leitura no artigo 48. Mas nessa ordem que falamos, se você identificar bem as competências dos outros membros, fica mais fácil depois de você fazer a questão, resolver uma questão com uma leitura da competência do presidente do Senado, que elas são muitas, né? Então pode começar o seu estudo do jeito que a gente elaborou aqui, parte 1, parte 2. Designar a ordem do dia das sessões deliberativas e retirar a matéria de pauta, em razão de correção de erro ou omissão no avulso e sanar falhas de instrução. Inciso 6. Determinar o destino do expediente lido. Então, lido pelo primeiro secretário. Qual é o destino do expediente? Presidente do Senado. E olha essa competência aqui, ó. Distribuir as matérias às comissões. A banca adora pegar essa competência e confundir você com aquela competência do primeiro secretário, que ele encaminha os papéis às comissões. Um papel, por exemplo, um documento que chegou do Tribunal de Contas da União, ele encaminha. Agora a matéria, o processado, naquele projeto de lei ordinária, complementar, projeto de resolução, quem faz a distribuição? Presidente do Senado Federal. Partindo para a próxima. Questões de ordem são decididas pelo presidente do Senado Federal. Então o senador vai vai levantar uma dúvida lá sobre a interpretação ou aplicação do regimento, vai questionar lá o presidente sobre aquela decisão que ele tomou com base no regimento, discordando do presidente. Então é uma questão de ordem. Ela tem que ser objetiva, tem que ter fundamento regimental e decidida pelo presidente, e ela é apenas simplesmente aí um precedente, né? Ela não é uma jurisprudência ali que não pode ser alterada, não é jurisprudência, ela só vai ser obrigatória se ela for incorporada ao regimento, né? Então é simplesmente ali uma decisão daquela decisão do presidente que pode ser alterada logo na sequência. Então, questão de ordem é decidida pelo presidente, não é pelo primeiro secretário. A questão de ordem não é decidida pelo servidor, que é o secretário-geral da mesa, que fica ali da hora dele. Não. Ele vai assessorar o presidente, vai dar os subsídios. Quem faz a decisão? Presidente do Senado Federal. Da mesma forma que a questão de ordem lá na comissão vai ser resolvida lá pelo presidente da comissão do Senado Federal. Mais uma, dar posse aos senadores. A posse é importante, não é isso? Quem dá posse é o presidente, a gente sabe lá dos momentos de posse, a posse maior, aquela conjunta, logo no início das sessões, da sessão legislativa ordinária, né, no início da legislatura. Depois pode ter a posse durante uma sessão deliberativa, né, ou não deliberativa, que o senador é introduzido ao plenário por 3 senadores, vai até a mesa, e tem a posse no próprio gabinete do presidente naqueles períodos de recesso, aqui no funcionamento do Senado. Designar substitutos de membros das comissões e nomear relator em plenário. Olha que competência importante. A matéria vai para o plenário, pode ser em razão da urgência, chegou em plenário, mesmo já tendo um parecer lá às vezes tem um parecer de alguma comissão e falta uma outra comissão, não vai ser o mesmo relator, não precisa ser o mesmo relator. O presidente do Senado ele tem a competência de nomear um outro relator. Qualquer um dos 80 senadores pode relatar aquela matéria e quem faz a nomeação? Presidente do Senado Federal. Assinar a correspondência. Lembra lá do asterisco lá na competência do primeiro secretário? Então aqui, ó, assinar a correspondência dirigida pelo Senado às seguintes autoridades. Não coloquei todos aqui, coloquei um atenção e um fique ligado, que você vai ter que saber, vai ter que dar uma lida lá. Quando for para chefe de poderes, quem assina é o presidente do Senado, governador de território, né? Governador estadual é o presidente do Senado, presidente de tribunais, autoridades judiciárias, em alguns casos, né? Também vai ser o presidente do Senado. Não estão todos aqui, depois você corre lá e dá uma lida no inciso 29 do artigo 48. E olha só, com relação à votação. Nas votações ostensivas, o presidente vota no caso de desempate e sua presença conta como quórum. Nas votações secretas, o presidente vota normalmente. Se empatar, vai repetir esse processo até
chegar a uma conclusão. Agora, na mesa, quando a mesa se reúne como comissão diretora, o presidente do Senado preside as reuniões, discute e vota normalmente. Então tem lá um requerimento de informação. Aquele requerimento de informação vai ser elaborado por um senador, vai ser encaminhado ao ministro da Justiça. A mesa vai ter um relator desse requerimento e vai deliberar. O presidente vai votar juntamente com os demais membros, sem nenhuma diferença. No caso da mesa, funcionando como comissão diretora. Agora, lembra, nesses casos aqui ostensivos, o presidente não vota, só vota em caso de desempate. Lembra lá da ata de sessão secreta? Eu coloquei novamente aqui nosso esquema que a gente colocou lá no artigo da parte 1. O presidente do Senado, no artigo 48.9, ele assina essa ata. O primeiro secretário, no 54.5, vai assinar na sequência e depois o segundo secretário. Só para você recordar. E agora vamos para a questão para encerrar nosso breve artigo aqui. Ao primeiro secretário da mesa do Senado não cabe, então não cabe a ele despachar matéria de expediente que lhe for distribuída? Cabe. Esse aqui é do primeiro. Promover a guarda das proposições, lembra lá do CDF? Promover a guarda? Cabe. Auxiliar o presidente na apuração das eleições, anotando os nomes dos votados e organizando lista? Isso aqui ficou em atenção, vamos ler as outras duas, é uma prova de alternativas. D. Expedir carteira de identidade? É o primeiro secretário. Assinar, depois do presidente, tá certo, né? As atas das sessões secretas. Isso mesmo. Então, com certeza, a letra C, lá na parte 1 do nosso artigo, a gente falou que essa competência aqui, ela cabe ao terceiro e ao quarto secretário. Não é competência do presidente, por isso, vamos ver aqui a resposta, letra C. As últimas duas para encerrarmos. Muito bom, viu? Estar com você aqui em mais uma videoaula. É uma satisfação grande poder transmitir conhecimento de alguma forma, experiência. A gente vive aquilo lá todos os dias. Um trabalho muito legal, você poder assessorar um agente de decisão, levar para ele subsídios e condições para ele, de alguma forma, fazer uma intervenção naquele processo legislativo, no sentido de aperfeiçoar, de melhorar, de trazer mais benefícios para a sociedade. Vamos matar duas aqui e encerrar. Vamos lá. O Senado, concurso do Senado, eu adaptei ela porque ela era de alternativa e havia algumas alternativas que não fazia referência a essa temática. Então, em relação à mesa do Senado, é correto afirmar que o presidente tem apenas voto de desempate nas votações ostensivas. Mas, em escrutínio secreto, ele pode votar como qualquer outro senador. Não é isso que está no nosso quadro lá? Agora, não confunda que se for deliberação da comissão diretora, como comissão diretora, onde o presidente preside, vota sem nenhuma distinção. Mas aqui, quando for ostensiva, ele só vota no caso de desempate, e quando for secreta, ele pode votar normalmente. Então tá certo. E a última foi eu que formulei. O primeiro secretário assina todas as correspondências do Senado, sem nenhuma exceção. A gente sabe que tem exceção, tem um asterisco lá forte lá, para você não esquecer. Tá errada essa. Um grande abraço. Curta lá nosso artigo, vá no site do CDF, tem os cursos lá que nós montamos com muito carinho, com muito cuidado, trazendo material, traduzindo o regimento para aquilo que realmente interessa para a sua prova. E olha, o regimento interno do Senado esquematizado está muito bom. Tem os 70 primeiros artigos lá para você degustar, para você ver a qualidade ali do nosso material, da nossa didática e o quanto você vai aproveitar se você estiver utilizando a nossa metodologia e a nossa ideia aqui de levar para você a melhor informação e a nossa experiência na aprovação dos concursos. Um grande abraço, até a próxima, tchau!